Oi, pessoal, seja bem-vindo à atividade comentada do segundo Coifísio. A gente está na nossa segunda edição do Coifísio, né? Na nossa primeira edição teve quase 7.000 inscritos, a gente está chegando próximo de 10.000 inscritos agora, então, muito obrigada. Nessa semana de pré-congresso, a gente está liberando atividades para serem feitas e a gente também vai fazer esse videozinho comentando as atividades e explicando as respostas. Durante a semana de pré-congresso também está aberta a inscrição e para solicitar o certificado. Então, não deixe de solicitar o seu certificado, porque sempre que depois que termina o prazo, vem gente pedindo para abrir de novo e nessa edição a gente não vai abrir, tá? Então, não esqueça de solicitar o certificado. Ele vai até o dia 18. Bom, aqui na atividade, já na página da atividade, conteúdo de aquecimento, a nossa primeira pergunta foi, ela era opcional, né? Recebemos muitas respostas, então obrigado para quem respondeu, já está sendo analisada para ver qual vai ser postada no perfil da professora Renata e da professora Jéssica. E aí, começando as alternativas, a nossa primeira pergunta aqui foi, o que é hipertrofia? Tá? Pessoal, hipertrofia é o aumento da célula muscular, certo? Pode ser confundido com o aumento do diâmetro dos membros, né, do membro inferior ou do membro superior, mas não é isso. Por quê? Porque o aumento do diâmetro dos membros ele pode estar ligado a outras coisas, como aumento da gordura, aumento do líquido, e a hipertrofia em si é o aumento da célula muscular. Aqui na próxima, a gente só tinha que prestar atenção porque a gente quer a alternativa incorreta. Então, para que serve o movimento? E aqui pediu para você assinalar a alternativa incorreta. Então, evitar a hipertrofia dos músculos? Sim, o movimento serve para evitar a hipertrofia dos músculos, é super importante para isso. Ajuda a manter a consciência do movimento? Também é muito utilizado na reabilitação. Evitar síndrome do imobilismo? Com certeza, né? O paciente que não se movimenta, que não realiza movimento, ele está sujeito aí a entrar para uma síndrome do imobilismo. E agora, hipertrofiar os músculos. Gente, o movimento, ele pode ser utilizado para isso, mas ele não serve para isso só. Porque senão todo mundo que andasse já ia ser super forte, né? Então a resposta incorreta aqui seria hipertrofiar os músculos. Porque a gente sabe que para hipertrofia é necessário carga. É necessário que o paciente realize movimentos que envolvam carga. Agora para a próxima pergunta, que era, para o ganho de resistência muscular é necessário? Para resistência, a gente precisa aumentar o número de repetições e diminuir a carga, porque a gente quer que esse paciente ele ganhe uma resistência ao movimento, a determinado movimento. Então, a gente aumenta o número de repetições, ele vai fazer aquilo mais vezes e com uma carga menor. Então, a resposta correta seria essa aqui, diminuir a carga e aumentar as repetições. Já para essa aqui, que é para o ganho de força muscular. A força, ela se dá com carga, então você tem que fazer o paciente levantar peso, baseado lá no RM dele, você faz o paciente receber carga. Então, para ganhar força, você tem que aumentar a carga e diminuir as repetições, porque você não quer que ele ganhe resistência àquela carga, você quer que ele ganhe força, você quer que ele fique cada vez mais forte e cada vez mais ele levante mais peso. Essa aqui foi interessante, ó. Vamos lá. O paciente tem contração muscular e consegue realizar o movimento de abdução do ombro em decúbito dorsal sem a ação da gravidade. Então, se a gente colocar o paciente deitado lá e pedir para ele abrir o braço, ele vai conseguir. Agora, se a gente coloca o paciente em pé, ele não consegue realizar o mesmo movimento. E qual é o grau de força correspondente do paciente? Então, a gente tem que pensar o que mudou quando a gente tirou o paciente do decúbito dorsal e colocou ele em ortostatismo. Em ortostatismo, o que acontece com o paciente? Ele começa a agir a gravidade naquele movimento, porque ele vai abduzir o ombro e a gravidade começa a agir. E qual é o grau de força que corresponde a isso, né? Então, aqui a gente tem o grau de força, então o 0 significa que o paciente nem esboça a contração muscular. O paciente esboça a contração muscular, mas ele não realiza o movimento.
O 2, ele realiza o movimento, só que ele não consegue realizar com a ação da gravidade, né? Então, o 3, ele já consegue realizar o movimento contra a ação da gravidade, só que ele não recebe carga, ele não consegue vencer uma resistência. O 4, ele vence a resistência e o 5, ele vence uma resistência máxima. Então, qual se encaixa aqui no nosso paciente? O 2, né? Porque ele realiza o movimento sem a ação da gravidade. Aqui para a próxima é quais são os tipos de contração muscular. É importante lembrar que hipertrofia e hipotrofia não é contração muscular. Então, todas essas que tinham uma dessas opções de respostas estão erradas. Então, aqui se encaixa aqui, isométrica, concêntrica e excêntrica. Por último, o que é potência muscular? Potência muscular é quando você mistura força com velocidade, é quando tem aquela explosão, né, que você utiliza lá para o final da reabilitação. Então, a resposta correta aqui seria o movimento com aumento de força e velocidade que resulta na nossa potência. Aqui na última foi uma pergunta mais pessoal sobre qual é a importância desse tema, né, qual a importância de fisioterapeuta dominar esse assunto. Bom, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por participarem e fiquem atentos nos grupos que lá divulgaremos as próximas atividades.